Olá a todos que acompanham o canal Evangelho e Fé. Nós estamos no nosso terceiro vídeo da série Vida Centrada no Evangelho. E nos vídeos anteriores nós falamos que o Evangelho deve ser entendido como uma história de grandes acontecimentos, de grandes momentos, e que começa com Deus criando um mundo perfeito e harmonioso. No entanto, aconteceu algo triste e melancólico. Toda a humanidade ela foi contaminada através do pecado. E a partir desse grande mal, a humanidade se afastou do seu Criador e o mundo entrou numa escuridão sem fim. É aí que Deus entra na história, entra em cena com algo maravilhoso, uma palavra que muda tudo. Lá em Efésios 2, nos diz que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos deu vida e Ele nos amou com um grande amor. E estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Quero falar com você um pouco sobre a palavra graça, mas antes nós precisamos falar um pouco sobre esse herói improvável e infalível. Primeiro é preciso dizer que esse herói tem um nome, e ele se chama Jesus. É o Emanuel, o Deus conosco. Segundo, que esse herói é 100% divino e 100% humano. É isso mesmo? Quando ele veio até nós, ele era tanto Deus quanto humano. O apóstolo João, lá no seu Evangelho, ele diz essa verdade. Lá em João 1, de 1 a 3, ele diz o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Percebam que somente a palavra é Deus. Mas ao mesmo tempo que ele está com Deus, ele é Deus. Mas é Deus na pessoa de Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa. João nos relata nesses versículos que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. É o próprio Deus que assume forma humana a fim de viver entre nós. Mas por que Jesus é o herói improvável? Jesus não era um rei que os judeus esperavam. Ele não foi um estadista, ele não foi um guerreiro, ele não foi um grande comandante que iria resgatá-lo das mãos dos romanos. Mas ele iria libertá-los de algo ainda maior, de algo mais terrível, que era a condenação eterna, a condenação de toda a humanidade. Jesus foi humilhado, ele foi rejeitado e ele teve uma morte de cruz. Mas esse mesmo Jesus que foi odiado, ele foi desprezado, ele foi humilhado, ele é nosso herói infalível. Infalível porque ele teve uma vida do início ao fim perfeita, sem pecado. Ele cumpriu perfeitamente a lei de Deus. Ele é o nosso herói infalível porque ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor e o nosso Libertador. Nós precisávamos de um substituto, alguém que poderia viver uma vida de obediência e que nós não íamos conseguir fazer. Nós deveríamos receber a punição pela desobediência à santidade de Deus. A morte de cruz é a morte mais terrível que alguém poderia ter. Ela era uma pena de morte que era a mais temível do mundo antigo e era aplicada a escravos e era aplicada a criminosos. E ao mesmo tempo que isso possa parecer horrível, essa cena de Jesus sendo crucificado, é maravilhoso a gente entender que ela é o centro da nossa fé. No livro Pilares da Fé diz: qual é o clímax da história bíblica? Todo o desdobramento da vida de Cristo é um caminhar em direção à cruz, e esse princípio ensina que Cristo é o único mediador entre Deus e a humanidade. Mas Jesus ele não apenas morreu em nosso lugar, ele ressuscitou da morte, demonstrando sua vitória sobre o pecado, sobre a morte e sobre o inferno. E a ressurreição é um acontecimento decisivo nessa história, a evidência da renovação entre o homem e Deus, o pacto da nova aliança através de Cristo. Lembram que no início a gente falou um pouco sobre a graça? Então muitos de nós aprendemos que graça é um favor imerecido. De fato, graça é imerecida. Lá em Romanos diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas também fala que todos os que confiam em Cristo têm esperança, pois estamos
debaixo da lei de Deus, mas através da graça, através do sacrifício de Cristo, nós somos salvos. Então, por meio da fé em Cristo, nós somos salvos. Não há espaço para nós se vangloriarmos, pois nós não somos justificados por nossas obras, somente pela graça, somente por meio da fé que temos em Cristo. Não são as nossas obras que garantem o nosso resgate, mas apenas a obra de Cristo. Agora, se nós voltarmos um pouco, falarmos sobre a dívida que temos diante de Deus, nós já dissemos que quando nós pecamos contra Ele, contra a santidade de Deus. A lei de Deus impõe uma obrigação, e nós somos chamados a cumprir essa obrigação, que é a perfeição. Mas se nós não cumprirmos ela completamente, nós nos tornamos devedores dela. Na verdade, por causa dos nossos pecados, nós tentamos construir escadas que estão fadadas ao fracasso. E somente através da cruz de Cristo nós temos a salvação. Essa cruz, com todos os seus sofrimentos, considerados por muitos fraqueza e loucura, que diz na Bíblia, insensatez para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. E isso é sensacional. Foi na cruz que Deus simplesmente coloca de cabeça para baixo todas as nossas pretensões, toda a nossa arrogância, toda a nossa tolice de tentar achar que através das boas obras, da lei, do poder e da glória, nós podemos chegar até Deus. Mas a história não termina aqui. A história agora continua com um novo povo. Como que nós podemos experimentar a salvação de Deus, pessoalmente, e nos tornarmos, por exemplo, agentes da sua redenção no mundo? Essas e outras perguntas nós responderemos no próximo capítulo da série Vida Centrada no Evangelho. Deus abençoe a todos, que vocês tenham uma boa semana. Até mais, tchau, tchau.